Oi, oi, gente, vocês estão me ouvindo agora? Oi, Agora sim dá pra escutar. Eu que tive vou bom. trocar de imagens aqui na sua aula, a senhora não deixa eu ir com imagem. Também tô escutando. Assis, estou lhe ouvindo. Não, eu vou tirar a imagem, por causa que a senhora fala que não pode imagem. Ok. Gente, agora sim, está tudo ok. Vamos começar a nossa revisão. Rapidinho. Oi, É que Mariana, ela pediu pra avisar, senão ela não vai conseguir entrar hoje por causa da internet dela, mas ela disse que vai assistir aula pelo YouTube. tá, hoje à tarde eu já vou fazer a postagem e aí ela já pode assistir, tá? Porque essa revisão, ela vai nos ajudar, né, ajudar vocês a responder de forma tranquila, adequada à atividade, para que vocês alcancem uma nota boa, tá? Então, a gente vai iniciar a nossa revisão, o estudo dos poríferos e quinidários. Estão visualizando o slide? Sim. Todos estão conseguindo me ouvir? Então, vamos lá. Tem aluno chegando aqui, deixa eu só aceitar aqui rapidinho para a gente iniciar. Esse conteúdo, gente, está na página 100, a partir da página 140, que é do nosso capítulo 7, poríferos e quinidários. O estudo do poríferos e quinidários nos mostra o estudo dos animais, os animais mais simples. Nós estamos iniciando o estudo dos animais pelos mais simples, como os poríferos, logo em seguida vem os quinidários. Na aula passada nós já estudamos platelmintos e nematelmintos, que são animais de corpo vermiforme, por isso eles são chamados de vermes. Então aqui nesse momento, nós vamos revisar o início do estudo da zoologia, que é o início do estudo dos animais, certo? Só ver aqui a sala de espera que tem aluno chegando. Maurício. Tá ok, gente? Então, hoje nós vamos revisar o conteúdo de poríferos e quinidários, que é o conteúdo que está sendo abordado na nossa atividade domiciliar. Eu vou abrir aqui a apresentação para a gente iniciar. Tá, Beth. Então, gente, nós vamos iniciar a nossa revisão com o estudo dos animais mais simples, que são chamados poríferos. Esse nome ele também é o nome do filo, né? Filo porífera, que é o filo desses animais simples, invertebrados, que vivem fixos em um substratos. Também são chamados de esponjas ou espongiários. Eles são animais exclusivamente marinhos, ou seja, vivem no ambiente marinho, no mar, certo? Em água doce. Eles podem ter formas e cores variadas. Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma esponja que tem a coloração amarela, certo? Eles têm mais ou menos esse formato e eles são chamados poríferos por quê? Por uma característica peculiar deles. Eles têm o corpo todo formado de poros, de aberturas por onde a água vai entrar, orifícios por onde a água vai entrar. Daí o nome poríferos, devido aos poros que fazem parte do corpo, da estrutura corporal desses animais, certo? Aqui nós temos uma imagem do Bob Esponja, que ele já faz uma referência às esponjas sintéticas que são utilizadas por nós, né, as esponjas industrializadas. Aqui nós temos a imagem da estrutura do corpo das esponjas, né, do filo porífera. Gente, quem está chegando agora está conseguindo me ouvir? Estão conseguindo também visualizar o slide, Paulo Sérgio?
Paulo Sérgio, a gente está pedindo que vocês coloquem uma imagem de vocês ou abram a câmera, se vocês estiverem organizados para abrir a câmera, mas a gente não vai identificar vocês por meio de imagens, certo? Outras imagens que não sejam uma imagem de vocês, tá bom? Então, depois você dá um jeitinho aí de retirar essa figura que tá aí, tá bom? No seu perfil. Tati, Ok, gente. Então, vamos agora falar sobre a estrutura do corpo de uma esponja, né? Aqui nós temos uma imagem que nos mostra a estrutura do corpo, né? Das esponjas. Elas parecem, né? Tem uma estrutura de um vaso, né? De planta. Elas têm os poros, que vão ser formados por um grupo de células chamadas porócitos. Esses poros por onde a água ela vai entrar, e ela vai circular aqui dentro dessa cavidade chamada átrio ou espongiocele. Dentro dessa cavidade átrio ou espongiocele, a água ela vai circular por meio dos batimentos de células chamadas coanócitos. Essas células são flageladas, vocês estão vendo aqui os flagelos. E à medida que esses flagelos vão batendo, a água ela vai circulando no interior do átrio ou espongiocele. E ela sai por uma outra abertura que está aqui na parte superior, que é chamada de ósculo, local por onde sai a água, certo? Então, essa é a estrutura do corpo de uma esponja, por onde a água ela vai penetrar. Qual é o percurso da água no interior do corpo de uma esponja? Ela entra pelo ósculo, ela entra pelos poros, circula no átrio espongiocele por meio dos batimentos dos flagelos dos coanócitos e sai por onde? Sai por essa abertura superior chamada ósculo. Então, ela entra pelos poros, circula no átrio espongiocele por meio dos batimentos dos flagelos dos coanócitos e sai pelo ósculo, que é essa abertura superior. Esse é o caminho que a água faz no corpo de uma esponja. Tia, a senhora pode repetir esse caminho, por favor? Tá. A água ela vai entrar pelos poros, que os poríferos eles têm o corpo perfurado, daí o nome poríferos, entra pelos poros, circula no átrio ou espongiocele por meio dos batimentos dos flagelos dos coanócitos e sai pelo ósculo, que é essa abertura superior. Aqui, quando ela circula, gente, à medida que ela está circulando no átrio ou espongiocele, também os coanócitos eles estão absorvendo o quê? Os nutrientes da água. Nós sabemos que as esponjas, elas são animais filtradores. Sim. Eu vou fazer a leitura da atividade depois, no outro horário, né? Depois que a gente terminar a revisão, eu vou fazer a leitura da nossa atividade, tá bom? Agora vamos prestar atenção na nossa revisão. Então, à medida que a água ela está circulando no interior do átrio ou espongiocele, os coanócitos eles estão absorvendo os nutrientes da água. A gente sabe que as esponjas elas são animais filtradores. O que são animais filtradores? São aqueles que absorvem nutrientes do ambiente em que eles estão. Geralmente os animais filtradores são aqueles animais aquáticos, como as esponjas. Elas vão absorvendo todos os nutrientes da água. Por isso, gente, rapidinho, deixa eu só admitir aqui a Camille Silva. Por isso, gente, que as esponjas elas são chamadas animais bioindicadores de poluição. Por que elas são bioindicadores de poluição? Porque elas não suportam viver em ambientes de água poluída. Porque se elas absorvem tudo que está na água, se elas absorvem nutrientes, elas também podem absorver poluentes da água, certo? Substâncias tóxicas que estão presentes na água. E se elas absorvem também essas substâncias tóxicas que estão na água, esses poluentes, elas vão adoecer e vão morrer. Por isso que elas não suportam viver em ambientes poluídos, de água poluída, tá bom? Porque elas são o quê? Animais filtradores. Deu para entender isso, né, gente?
Só beber água que a garganta hoje não tá legal. E tia, Sim, tia, deu pra entender. Oi? é que eu tô aqui na prova, na questão 6, tá dizendo pra fazer um desenho do interior do corpo dos poríferos, só que tá com as linhas embaixo, não tem espaço pra desenhar. Posso fazer atrás da folha da prova? Uhum, pode, Tá, mas tem que fazer o desenho, tá? tá. Ok, gente. Onde é que vocês pegaram as provas? As provas já estão postadas no Ava Eu Assis imprimi. desde Não. domingo, Ah, tá. Vocês ou exprimiram. desde segunda-feira. Pensei que já tinha disponibilizado já na escola pra gente pegar lá as provas e fazer as questões normal. Meu bem, as provas, as atividades domiciliares podem ser respondidas com elas impressas ou em uma folha-resposta, quem não tem como imprimir. Eu fiz em folha a resposta, tia. A folha-resposta ela tem que estar totalmente identificada, devidamente identificada com com as questões e as respostas, certo? Tudo identificado. A primeira questão, a letra que você marcou, se puder anotar também, se é ideal que anote a resposta correta, certo? A alternativa correta. Então, vocês podem responder em uma folha-resposta quem não tem como imprimir, tá bom? Tia, o nosso desenho tem que ser de caneta, é? O desenho, ele pode ser de lápis, Ah, tá bom. É porque, tia, mas eu fiz de lápis também. que seja um desenho visível, com lápis, né? Com Lápis forte. um lápis forte que seja bem visível. Ok. Ok, gente, vamos lá. Então, Oi? Então, nas linhas não precisa fazer nada, né? Nas linhas. Nas linhas você tá pedindo para você fazer o desenho, né? E explicar. Daqui a pouco eu vou ler a prova. Nas linhas, tia, tá dizendo pra gente escrever o percurso que a água faz. Sim, isso, escrever o percurso. Eu vou já ler a prova, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Vamos focar aqui na nossa revisão. Então, os poríferos, eles têm tipos de formatos do corpo, como os tipos chamado asco, que é uma estrutura mais simples, o cico, que já tem uma estrutura um pouco mais elaborada, dois tipos de canais que vão se interligar, né, por meio dos poros para a circulação da água, e o leuco, que o átrio, nesse caso, né, aquela cavidade, ela vai ser bem estreita, vai ser bem pequena, reduzida, como a gente está vendo aqui na imagem. O asco é esse tipo mais simples, em que o átrio ele é bem grande. Aqui o sícon já vai ter uma estrutura mais elaborada, e o átrio, o espongiocele já vai ficar mais reduzido, e o leucon tem toda essa estrutura aqui, e ela tem o átrio bem reduzido. Certo, gente? Agora nós vamos estudar um pouco mais detalhada a estrutura desses poríferos. Qual é a organização corporal, o que eles apresentam, quais os tipos de célula. Gente, tem alguém com o áudio ligado? Vou desativar aqui o som de quem está com o áudio ligado para não haver interferências. Ok. Gente, então, qual é a organização corporal dos poríferos, o que eles possuem? Eles vão possuir diversos tipos de células. Esses animais, eles ainda não formam tecidos verdadeiros, né? Não formam tecidos nem órgãos. Os grupos de células que vão fazer as suas atividades independentemente uma da outra para o bom funcionamento de todo o corpo do animal, tá? Então, as esponjas, elas vão ter um grupo de células chamadas pinacócitos, que são essas células aqui, que é como se fossem células da pele deles, né? Elas vão fazer o revestimento do corpo, como se fosse a pele, certo? Revestindo toda a parte externa do corpo das esponjas. Elas também vão apresentar uma estrutura aqui que vai ter a espongina, né? Uma proteína espongina por onde vai estar mergulhadas espículas, que são estruturas rígidas que servem para proteger o corpo das esponjas, para dar rigidez.
ao corpo das esponjas. Nessa estrutura também vai estar mergulhadas amebócitos, que são essas células aqui no formato de amebas. Esses amebócitos, elas são células que têm a função de se transformar em qualquer outra célula do corpo da esponja. Elas são como se fossem células tronco das esponjas, certo? E tem outras funções que a gente vai ver daqui a pouco. Além das amebócitos, temos as células chamadas coanócitos, que são células flageladas, como eu falei para vocês, por meio do flagelo, né, do batimento dos flagelos, a água circula no átrio ou na espongiocele, e à medida que a água vai circulando, esses coanócitos vão absorvendo esses nutrientes da água, tá? Além disso, as esponjas têm essas células chamadas porócitos, que são células fusiformes, elas têm a forma de rosca, que permite a formação dos poros, certo? Elas vão permitir a formação dos poros. Por isso que o corpo dos poríferos vai ser todo perfurado, daí o nome poríferos, certo? Então, as células típicas do corpo da esponja são principais os coanócitos. Quais são as funções desses coanócitos? Elas vão ter essa estrutura aqui, os flagelos, com o batimento desses flagelos promove o contínuo fluxo de água do ambiente. A digestão ocorre no interior de cada coanócito, certo? A digestão intracelular, nós estamos vendo aqui, ó, a absorção de um alimento, no caso um protista, elas absorvem, ocorre a digestão, e essa digestão acontece em cada um desses coanócitos, certo? Então, os coanócitos, eles têm essa função, né, de ajudar na digestão, de absorver e digerir esses nutrientes. Depois, eles passam esses nutrientes, eles vão transferir esses nutrientes para os amebócitos, certo? Os amebócitos são as células capazes de emitir pseudópodes para o englobamento de nutrientes maiores. Então, os nutrientes que os coanócitos não conseguem absorver são transferidos para os amebócitos. E esses amebócitos, além de ter a função de se transformar em qualquer outra célula do corpo, da esponja, ela também faz a distribuição dos nutrientes para as outras células do corpo, para os porócitos, para os pinacócitos, certo? Os pinacócitos, qual é a função deles? O revestimento do corpo. Temos os porócitos, que têm a função de fazer o quê? Permitir a formação dos poros, permitindo a entrada de água, né? Então, aqui nós temos outra imagem que mostra os coanócitos, os amebócitos, os porócitos e os pinacócitos, que são os grupos de células que formam o corpo da esponja. Lembrando que as esponjas, elas não formam tecidos nem órgãos. Essas células, elas agem de forma independente, mas elas não conseguem se juntar para formar um tecido, para formar um órgão. Ok? Os tipos de reprodução. Agora nós vamos falar de outra função das esponjas, que são os tipos de reprodução. Elas são seres que se reproduzem de forma sexuada por meio da formação de pequenos agregados de amebócitos, né, que vão formar brotos ou gemas, e esses brotinhos, quando estão maduros, eles vão cair, vão originar um novo indivíduo, uma nova esponja. Essa esponja vai se desenvolver, uma esponja adulta, novamente vai criar o broto, vai cair e assim sucessivamente. Gente, as esponjas, elas têm uma alta capacidade de reorganização das partes perdidas, ou seja, elas vão ter uma alta capacidade de regeneração, pois as suas células apresentam pouca diferenciação. Aqui nós temos uma imagem de um experimento feito em um laboratório, as imagens mostrando as partes desagregadas da esponja e cada partezinha dessa que quebrou, formando-se já em novas esponjas, certo? Então, isso pode acontecer. Ok?
E a reprodução sexuada, esses organismos, eles podem também se reproduzir de forma sexuada. A esponja fêmea produz óvulos e a esponja macho vai produzir os espermatozoides. Esses espermatozoides, eles vão chegar até na esponja fêmea, fecundar o óvulo. Esse óvulo fecundado vai originar o zigoto, do zigoto vai originar uma larva. Essa larva ela vai se soltar através do ósculo, ela vai sair por meio do movimento da água, ela sai do corpo dessa esponja e se fixa em um ambiente propício. Ela vai se desenvolver e aí, depois que ela se desenvolve, ela se transforma em uma nova esponja. Essa esponja jovem vai se desenvolver em uma esponja adulta e vai originar e vai ocorrer o recomeço do ciclo, formando espermatozoides, formando óvulos, ocorre a fecundação, zigoto, formação de larva e recomeçando o ciclo. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos tipos de reprodução? Não. E aí, gente? Se tiver tudo bem, pode colocar a reaçãozinha aí. Se tiver alguma dúvida, também pode A senhora falar. pode Se repetir? quiser para explicar novamente. A senhora pode repetir de novo aquela reprodução? As duas? As duas, por favor. Não entendi muito bem. Rapidinho, deixa eu só voltar aqui o slide. Ai, meu Deus. Gente, então, os poríferos, eles podem se reproduzir de forma assexuada, sem a união de gametas, certo? A formação ocorre por meio de brotamento. Os amebócitos, como eu falei para vocês, eles são capazes de se transformar em qualquer outra célula do corpo da esponja. Elas são como se fossem células-tronco. Então, elas que são responsáveis por formar essas estruturazinhas aqui, esses pequenos agregados, né, de amebócitos que formam o broto ou gema. Esse broto, ele se desenvolve, certo? E aí, depois que ele se desenvolve, ele vai ficar maduro, cai da esponja adulta, se fixa em um ambiente e forma-se uma nova esponja. Essa esponja vai se desenvolver, vai ficar adulta, vai formar novos brotinhos, eles vão cair e vão originar novas esponjas. Essa é a reprodução assexuada. Tudo bem, Assis? Tudo bem, tia. Então, vamos para a sexuada, pode ser? Pode, tia. Então, vamos para a reprodução sexuada. Antes de ir para a reprodução sexuada, nós vamos falar da regeneração, que também é uma forma de reprodução assexuada. As esponjas, elas são capazes de reorganizar partes perdidas por lesões que foram quebradas, pois suas células apresentam pouca diferenciação, então elas rapidamente conseguem se regenerar. E aqui nós temos esse exemplo, partes desagregadas, quebradas, e aqui já originando, reorganizando suas células, originando novas esponjas, tá? Essa também é uma forma de reprodução assexuada. E nós temos também a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, existe a esponja em algumas espécies, elas se reproduzem dessa forma, porque elas são capazes de produzir gametas. Aí nós vamos ter a esponja do sexo masculino e a esponja do sexo feminino, ok? A esponja do sexo masculino, os amebócitos vão formar gametas. Esses gametas são flagelados, certo? E aí esses gametas vão chegar até a esponja fêmea, que vai estar lá com o óvulo. Ok? Então, aí depois o que acontece? Ocorre a fecundação. O gameta masculino fecunda o óvulo, esse óvulo vai originar um zigoto, esse zigoto ele vai originar uma larva, aí essa larva ela vai se soltar do corpo da esponja e vai sair, e vai se fixar em um ambiente, em um local lá,
tá? No ambiente marinho. Ela se fixa no substrato, no ambiente marinho, ela vai se desenvolvendo até formar a esponja jovem. Essa esponja jovem, ela vai se desenvolver e vai formar e vai originar uma esponja adulta que vai recomeçar o ciclo. Oi, Maria Eduarda. Maria Eduarda, você levantou a mão? Foi sem querer, tia. Oi? Foi sem querer. Tá, eu pensei que você estivesse com alguma dúvida. Tudo bem, gente, até aí? Sim. Entendi, Produção tia, o sexuada. sistema de reprodução. Tá, ok. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta em relação aos poríferos? Não, até agora não. Alguém quer para explicar alguma outra parte do corpo dos poríferos, alguma outra parte do estudo dos poríferos? Não. Não, tia. Não. Podemos avançar para quinidários? Pode. Sim. Uhum. Então, gente, vamos avançar para o estudo dos quinidários, ok? Então, gente, os quinidários, eles são animais um pouquinho mais evoluídos do que os poríferos. Aqui nós temos imagens de um quinidário que é a água-viva, que a gente também chama de medusa. A gente vai já ver o porquê esse nome medusa, certo? Vamos relembrar aqui o porquê do nome medusa. Então, vamos para as características gerais. Vamos para as características gerais dos quinidários. Eles são animais aquáticos, marinhos também, e poucas espécies de água doce. Existe uma espécie de água doce chamada hidra, certo? Esse filo é chamado filo quinidário, que agrupa as águas-vivas, as caravelas portuguesas, os corais, as anêmonas, a hidra, que é de água doce, certo? São animais, lógico, todos os animais são pluricelulares, heterotróficos. Eles são, dentro da escala evolutiva, os quinidários, eles são os primeiros a apresentarem uma cavidade gastrovascular. Essa cavidade gastrovascular é como se fosse a cavidade digestória, né? É uma cavidade digestória primitiva, né? Que vai ajudar a digerir os alimentos. Eles vão ter essa cavidade vascular, ela vai ter boca e não vai ter ânus, porque aí tá errado, viu, gente? Tia No livro de Patrícia? vocês, tá na página 146. Oi, Ana Laura. Ô, tia, desculpa por ter chegado atrasada, porque aqui em casa faltou luz, faltou internet, né? E aí eu não tava conseguindo entrar, agora que eu consegui entrar, tá? Tá ok, tá certo. A gente já fez a revisão, Ana Laura, de poríferos. Agora a gente está iniciando a revisão de quinidários, tá bom? Tá bom. Certo, gente. Então, a cavidade gastrovascular, eu coloquei aí que tem boca e ânus, mas elas não têm ânus, tá? É 100 anos, bem aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Elas também vão apresentar um sistema nervoso que vai permitir que elas consigam perceber as alterações do ambiente e células musculares, né, que permite o movimento, por exemplo, as águas-vivas que conseguem se movimentar, elas vão fazer esse movimento chamado de jato propulsão, por meio dessas células musculares que elas apresentam, tá bom? Os quinidários também apresentam os tentáculos.
Os quinidários também apresentam os tentáculos. Esses tentáculos vão ficar ao redor da cavidade gastrovascular, certo? E esses tentáculos, eles são ricos em células urticantes. Essas células urticantes são chamadas de quinidócitos, certo? Esses quinidócitos são células urticantes que estão presentes nos tentáculos. Aqui, por exemplo, ó, elas têm esses tentáculos aqui. Nesses tentáculos estão cheios de células, eles são formados por células chamadas quinidócitos, que são células que produzem uma substância urticante. Essa substância, ela pode levar à paralisia da presa ou até à morte da presa. E aí, nesse momento, elas utilizam-se desses quinidócitos para também capturar os seus alimentos, né? Capturar suas presas. Por meio dos tentáculos, elas enrolam a presa e liberam essa substância urticante por meio das células chamadas quinidócitos. Essa substância pode paralisar a presa ou até matar a presa, tá bom? E no caso do ser humano, essa substância urticante, ela provoca queimaduras, ok? Por isso a gente precisa ter cuidado ao ir à praia, né? Com caravelas, principalmente aqui na nossa costa tem muita caravela no período de reprodução. Agora setembro, outubro, elas vão aparecer bastante na orla, na beira da praia. E a gente precisa ter esse cuidado. Tudo bem até aí, gente, nas características gerais dos quinidários? Alguma dúvida, alguma pergunta que é para explicar novamente? Não. Pedro Luiz, você que chegou agora, está conseguindo me ouvir, está conseguindo visualizar os slides? No próximo horário, Pedro Luiz, por favor, você pode mudar essa imagem, colocar uma imagem sua ou deixa somente seu nome, porque nós não vamos identificar vocês por meio dessas imagens, nem por nomes, codinomes, apelidos, ok? Eu tinha só não vou botar minha câmera agora que eu fiz limpeza de pele, aí minha pele tá toda ferrada. Ah, muito bem, muito chique você. Então, gente, Tia, oi. só uma dúvida da prova. Se marcar a questão errada, pode passar corretivo ou não? Não, as questões objetivas é a mesma orientação quando a gente faz a prova lá na escola. Não pode rasurar. Pode apontar para certo? Por isso que tem que marcar primeiramente de lápis e depois marca de caneta. Lembrem dessa orientaçãozinha que eu sempre dou para vocês. Porque essa é uma prova, é um documento. Mesmo que você mande a imagem, mas está tudo arquivado aqui no nosso computador. E isso daí... Tia, Oi. a minha questão 7ª, né, da prova, ela ficou muito grande. Então, eu vou fazer embaixo da 10ª, tá bom? Aí eu vou botar o 7 e do lado eu vou botar Só terminar a colocar a resposta, ok? identificação, tá bom, Ailana? Tá bom. E também eu vou fazer o desenho aí também. Ok, Tá, tudo bem. Ei, tia, eu fiz Obrigada. aqui de caneta o desenho de novo pra ver se fica mais claro pra senhora e até pressionei mais um pouquinho a caneta, por causa que eu acho que quando eu tirar foto vai bater a luz e não vai enxergar, não vai dar pra enxergar nada. Melhorei aqui. Cis, eu agradeço. Eu também vou fazer isso. Porque quando fica a imagem não muito nítida e de lápis, às vezes o flash, como você falou, reflete. E para a gente entender, corrigir, demora mais o processo de correção. Agradeço muito quem puder fazer o desenho de lápis e depois cobrir com a caneta. Eu vou agradecer demais, tá? Vamos lá, gente. Vamos avançar. Então, agora vamos falar da estrutura do corpo dos quinidários. Eles vão ter 2 tipos de formato do corpo. Prestem atenção nisso. O pólipo, que é esse aqui, que é típico das anêmonas, e a medusa, que é o tipo de formato do corpo das águas-vivas. Quais são as principais diferenças entre esses 2 tipos de estrutura do corpo? Pólipo é fixo, os tentáculos são voltados para cima,
ao redor da boca, que também é voltada para cima. No caso das medusas, elas são móveis, elas conseguem se locomover como as águas-vivas por jato-propulsão. Elas têm os tentáculos voltados para baixo, ao redor da boca, que também é voltada para baixo, ok? Essas são as principais diferenças entre esses dois tipos de formato do corpo. Pólipo fixo, tentáculos e boca voltadas para cima. Medusa, móveis, conseguem se locomover, tentáculos e boca voltada para baixo. Tá bom? A gente vai agora estudar os quinidócitos ou quinidoblastos, que são as células que estão presentes as células que estão presentes nos tentáculos, certo? Lembrando, os tentáculos, elas utilizam para capturar a presa, e nesses tentáculos vão estar cheios de células chamadas quinidócitos. Qual é a função dessas células chamadas quinidócitos? Elas são células urticantes, porque elas produzem uma substância tóxica, chamada de hipnotoxina, porque ela pode causar paralisia até a morte do animal, da presa. No nosso caso, no caso do ser humano, em contato com o ser humano, pode causar queimaduras graves. Certo? Tudo bem até aí, gente? Então, vamos lá. Então, os quinidócitos, eles vão estar presentes na região epidérmica dos tentáculos, funciona como uma forma de obter alimentos e como proteção contra predadores. Elas vão ter essa estrutura aqui, ó, o quinidócito. No interior de cada quinidócito vai ter uma estrutura chamada nematocisto, onde guarda um filamento, esse filamento que vai injetar a substância urticante, certo? Então, esse filamento, ele se solta à medida que o sistema nervoso do indivíduo, ele se sente ameaçado, ou então ele entende que tem uma presa próximo. Então, esse nematocisto, ele vai se abrir e liberar esse filamento, que é esse filamento que vai liberar, injetar a substância urticante, que vai paralisar ou até mesmo levar à morte da presa. Existe uma água-viva que é chamada vespa do mar. Ela é um dos animais que tem o veneno mais letal do mundo. Ela produz essa substância urticante que pode matar um ser humano. E tia, um dia na praia, eu vi um negócio assim no chão, era meio transparente, como se fosse um lado costurado. E aí eu não sabia o que era, aí eu pisei. Aí logo depois eu comecei a me sentir mal, aí eu comecei a me arrupiar todinho. Aí meu tio começou a jogar água gelada, doía assim só. Aí eu comecei a aparecer umas queimaduras. Você deve ter entrado em contato com uma caravela portuguesa, que a gente chama. Deixa eu ver bem aqui, ó. Tá bem aqui a imagem dela, não foi essa? Rian. Foi, tia, foi uma assim, ó. Elas geralmente ficam na beira da praia no período Verdade. No período de setembro. Foi na terra que eu pisei nela. De reprodução delas. Aí elas vêm para a praia. Às vezes eu encontro uma dessas também. Elas são animais que não têm tanta locomoção. Elas têm essa vesícula, né? Essa estrutura aqui cheia de ar, que permite que elas se movimentem ao sabor das ondas, das correntes marítimas. Por isso que elas podem chegar para a beira da praia. Tia, quando elas ficam fora da água, elas ficam vivas? Não, né? Sim, elas ainda permanecem vivas. Os ossos continuam ativos. Por isso que Rian se queimou. Gente, eu até enterrei uma com graveto, né? No peito com a mão. Eu gosto de ficar batendo nessa coisa que é cheia de ar dentro. Com graveto. Não, por causa que eu acho que ela não tava viva, não. Por causa que essa coisa cheia de ar dela tava estourada. Ah, tá. Gente, nós também eu vou interromper bem aqui rapidinho e tirar um print da tela. Gente, a gente retorna daqui a pouco, tá? 1 minutinho para beber água e ir ao banheiro rapidinho, tá? Pra gente não perder tempo.